Sejam bem-vindos a mais um Psicolóquios com Joana de Ângeles. Todos nós desejamos um futuro feliz, não é mesmo? Agora mesmo, este é o pensamento predominante, tendo em vista a chegada do Ano Novo. Mas esse desejo pode ser cultivado e realizado em qualquer tempo ou lugar. Certo, é verdade. Mas por onde começar essa construção? Sobre isso, vejamos o que diz a benfeitora Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, no título O Pensamento Bem Direcionado, dentro do capítulo 11. Para começar, citaremos um trecho pequeno do capítulo 5, da mesma obra, onde ela diz: o ser humano experimenta, em média, 60 mil pensamentos por dia, o que demonstra a grandeza, a majestade da sua organização mental, descobrindo quanto é nobre aprender a utilizar desse tesouro abundante, que muitas vezes se perde em círculo de viciações mentais, malbaratando tempo e oportunidade em lamentações, queixas, pessimismo, desgaste das potências de que é constituído. Interessante, não? Mas de onde vêm tantos pensamentos? São como as águas de um rio caudaloso. Não nos faz lembrar, assim, um rio com uma corrente intensa passando aquelas águas num ritmo frenético. Assim é a mente. O pensamento, diz ela, é força viva e atuante, porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna, ou seja, o espírito imortal, eu, você, que por enquanto ainda nos encontramos sob o domínio do ego. Mas, voltando ao pensamento, conforme o seu direcionamento, manifesta-se ou concretiza-se aquilo que foi desejado na mente elaborado no mundo das formas a sua realização. A educação do pensamento é relevante, ou seja, é imperiosa, importantíssima, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias à vida saudável. Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece e não se dão conta de que são eles próprios os responsáveis pela construção mental do que anelam, do que desejam, inconscientemente, e elaboram pelo pensamento. Alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, e tudo se modificaria, tornando-se-lhes a existência mais apetecível e positiva. Tudo o que estou dizendo aqui são dados levantados por Joana de Ângeles, na espiritualidade. Mas ela aponta dados também da ciência terrestre, como os da neurolinguística, que demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas. E a neurociência confirma o poder da força mental na atividade humana. É um péssimo hábito, diz ela, cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturbador, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas. Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável que se espera aconteça e constate que a mesma sucedeu, ou seja, aconteceu aquilo que você pensava, estará na hora de alterar a maneira de elaborar as ideias, construindo-as de forma edificante ou positiva. Assim, você verá que se alterarão os acontecimentos, tornando-os mais felizes e confortadores.
Não desejamos com isso afirmar, diz ela, Joana de Ângeles, tá? Não desejamos com isso afirmar que, com o simples fato de elaborar-se uma ideia, necessariamente acontecerá como se quer ou como se planeja. E olha que nós temos visto muito, muito mesmo isto por aí, né? No charlatanismo, via internet e outros canais. Mas voltando aqui, no entanto, a onda mental emitida se transforma em fator propiciatório que irá contribuir para tornar viável o desejo, que deve ser acompanhado do empenho, do esforço, não é mesmo? Empenho e esforço para torná-lo real, construtivo e edificante. Nada de egoísmo ou maldade. Não é a mesma coisa. Não é isso? É o efeito bumerangue. Quem faz o bem tem como retorno o bem. E assim por diante. Vitimado por uma necessidade masoquista, o ser humano, que gosta de chamar a atenção pela piedade e não pelos seus incomparáveis valores morais, intelectuais, culturais, sociais e outros, sempre se fixa nos complexos de desgraça, cultivando mentalmente as atitudes que geram infelicidade, assim desenvolvendo uma grande capacidade para produzir os efeitos, modificando a estrutura psicológica pelo sanear do conflito a que se apega, deve direcionar a força mental para a sua realização, a fim de que lhe surjam fatores especiais que o auxiliem na modificação das paisagens íntimas e das ocorrências externas, desde que está programado pelo pensamento divino para alcançar os patamares mais elevados da vida, necessário que se adapte às alturas, de forma que o crescimento se dê natural e caracterizado pelas bênçãos da alegria, da saúde, da ventura, a harmonia que predomina no universo, igualmente se encontra no ser humano, que momentaneamente está em desenvolvimento dessas belezas que cantam em toda parte, emulando ao avanço sem repouso, ao trabalho sem fadiga, à edificação do melhor em todos os momentos. Desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias é enriquecer o si com a luz do discernimento elevado, em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a vida. É a finalidade precípua da reencarnação, que liberta o espírito da roda automática das experiências do ir e vir sem conquistas, correspondentes às propostas da divindade. E porque esse fenômeno de conquista do infinito não cessa, terminada uma etapa, outra surgirá mais desafiadora. E mediante essas vitórias, o ser se planifica e se torna uno com Deus. Espero que você tenha gostado desse trecho da obra citada e se sinta interessado em ler todo o conteúdo, que é muito libertador. Receba nossos votos de um feliz ano novo, repleto de realizações positivas, que te façam muito feliz e a todos aqueles que te rodeiam. Sem nos esquecer de elevar o nosso sentimento de gratidão a Deus pelo ano que se finda, cheio de lições que nos proporcionaram amadurecimento psicológico e desenvolvimento das virtudes. Que assim seja. Até breve.